É um Sport Center não repaginado, tá? Ainda tem muita coisa. É o mesmo Sport Center ali que você tá acostumado, da primeira hora, mas com mais coisas adicionadas. E a gente vai aprofundar um pouco mais de Campeonato Brasileiro. Briga lá embaixo, briga lá em cima, tá pegando fogo, Bruno. Tem toda essa análise, a zona da confusão, e já também o Mário Marra e a Mari Pereira vão colocar no nosso campinho ali virtual Flamengo e Palmeiras. E vamos ver as opções, então, do Tite e do Abel Ferreira para esse grande jogo que acontece essa noite no Maracanã, Mari. Campeonato Brasileiro, como o Pedro Henrique Torre tinha dito pra gente, de mini decisões a cada rodada. E agora a gente tem um encontro muito legal de Tite, finalmente, com o Abel Ferreira, entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão. Protagonistas dos últimos anos na América do Sul, Flamengo e Palmeiras se encontram para o último embate de 2023 nesta quarta, no Maracanã. Jogo decisivo para o topo da tabela do Brasileiro. Os holofotes geralmente ficam para dentro de campo. Arrascaeta, Veiga, Pedro, o prodígio Endrick. Mas desta vez um duelo à beira do gramado chama tanta atenção quanto. Quando Abel iniciou seu reinado à frente do Palmeiras no fim de 2020, Tite ainda estava na seleção brasileira. De lá para cá, Abel acumulou 2 Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, entre outros títulos. E Tite ainda disputou mais uma Copa do Mundo. Agora vão estar frente a frente no Maracanã. Tite pelo Flamengo e Abel, claro, continua no Palmeiras. Tite está de volta ao dia a dia de clubes depois de 6 anos. Ainda parece em processo de adaptação. Tenta entender o elenco rubro-negro e a cultura do clube com um carro em movimento. Não vai ter Bruno Henrique e Thiago Maia, suspensos. Mas Gerson retorna. Tudo é um processo. A gente mudou a metodologia de trabalho. É o 3º técnico no ano. Mudou-se as ideias. Nós ganhamos os 2 primeiros jogos. Vai brigar pelo título. A gente perdeu os outros 2 últimos jogos. Aqui, ó. Nada serve. Não é assim. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Senão a gente não constrói nada. A gente tem que ter discernimento e acreditar num processo de evolução. Abel vai na corrente contrária de Tite e até do futebol brasileiro. Acaba de completar 3 anos à frente do clube. Conhece cada canto e sentimento do Palestra. Gomes, Murilo e Rony voltam de suspensão. E a liderança alviverde no Brasileiro, antes impensável, pode surgir imponente no Maracanã. Vamos fazer o nosso jogo, eu já disse isso antes, eu não vou alterar o meu discurso agora. É um mês que vai exigir muito lado mental de todas as equipas que estão ali no G4, não é? No final, não é? Não. Quando chegar à última jornada veremos o que é que vai acontecer. 2 dos melhores técnicos do futebol brasileiro nos últimos anos, pela primeira vez frente a frente. Um duelo de ideias, com elencos multicampeões. Mais do que nunca, equipes com donos. Nesta quarta, no Maracanã, vai ser a vez do Flamengo de Tite contra o Palmeiras de Abel. Rodada do Campeonato Brasileiro, então, com Inter e Flu, América e Coritiba, São Paulo e Red Bull Bragantino, Furacão e Fortaleza, Flamengo e Palmeiras, aí que a gente destacava, Corinthians e Galo, Goiás e o Peixe, o Santos, Botafogo e Grêmio, Bahia e Cuiabá, teria Cruzeiro e Vasco, mas foi adiado lá por dia 22 de novembro. Esse jogo entre Botafogo e Grêmio também é importantíssimo. Sim. É confronto direto, claro. Amanhã, quando esses times entrarem em campo, a gente já vai saber o resultado do Palmeiras e Flamengo, mas é um Botafogo ainda líder, mais pressionado, não é isso, Roberta Barroso? Oi, Bruno, Mari, beijos para vocês, para todos que acompanham também esse Sport Center, para os companheiros. É isso, o Botafogo está muito pressionado, mesmo estando na liderança do Campeonato Brasileiro. São 3 derrotas seguidas. Pressão também no técnico Lúcio Flávio, mas é muito mais uma pressão externa. Eu conversei com pessoas do Botafogo que garantiram que o Lúcio Flávio segue no comando do time. Ele tem todo o apoio da SAF do Botafogo.
e ele continua trabalhando normalmente, inclusive na reapresentação do elenco na terça-feira, comandou o treino com foco total na partida de quinta contra o Grêmio, o jogo que será em São Januário. Claro que há uma cobrança interna, mas o Botafogo segue, todo mundo segue focado no título do Campeonato Brasileiro. O Botafogo não jogou a toalha e o Lúcio Flávio, então, permanece no comando da equipe. É com ele que o Botafogo encara o Grêmio na quinta-feira e segue aí no comando dessa reta final. Como eu disse, é muito mais uma pressão externa. Mas claro que o Botafogo precisa dar a volta por cima, principalmente depois desses resultados no segundo turno da competição. E para isso, quem sabe até o Lúcio Flávio pode vir a mexer no time, o Marçal na lateral esquerda, de repente o Hugo aí pedindo passagem, mas tudo vai ser decidido nos próximos dias. Tem cobrança, ele mesmo com certeza se cobra internamente, mas permanece o Lúcio Flávio, essa informação que a gente tem. Ele tem o apoio, como eu disse, da SAF do Botafogo. É isso, então, o time segue se preparando para o próximo compromisso, quinta-feira, como eu falei, diante do Grêmio, sem Tiquinho Soares. O atacante levou o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Vasco e está fora. Por outro lado, vai ter de volta a zaga titular. Adrielson e Vitor Cuesta estão à disposição. Eles estavam suspensos na última rodada, assim como o volante Marlon Freitas é outro que está à disposição, então, do técnico Lúcio Flávio. O Botafogo tem 59 pontos, mesmo o número de pontos do Palmeiras, que é o segundo colocado, a um pontinho do Bragantino, que está na terceira colocação. Ou seja, nunca teve a liderança tão ameaçada desde que assumiu ali o topo em maio desse ano. Então, alerta ligado, mas foco total na busca pelo título do Campeonato Brasileiro. Bruno, Mari, volto com vocês. É isso, Roberta. Hoje à noite o Botafogo já pode aparecer em outra posição depois de tanto tempo, Mari. Vamos então para BH chamar a Duda Gonçalves para participar conosco, porque se teve um time que pegou a calculadora, quebrou ela, aí fazia conta, depois tacava na parede de novo, foi o Clube Atlético Mineiro. E tem uma missão difícil contra o Corinthians, que também está nessa briga com a calculadora, né, Duda? Exatamente, Mari. Abraço para você, para os nossos companheiros e também para o Fã de Esportes. E o Atlético, se não tivesse quebrado essa calculadora, né, durante o Campeonato Brasileiro, poderia estar em uma situação até melhor. O foco do Atlético nessa temporada é o G4 do Brasileirão, é a conquista, né, da vaga para a Libertadores do ano que vem. Mas o Atlético, por exemplo, desperdiçou 17 pontos contra times que estão lutando ali na zona de rebaixamento da parte de baixo da tabela de classificação. Poderia estar em uma situação muito mais confortável. Hoje, há 6 pontos do líder Botafogo, né? Mas está focado mesmo nos 3 pontos que terá que conquistar contra o Corinthians. Já perdeu 3 pontos no primeiro turno, agora tenta esses 3 pontos jogando fora de casa. O jogo amanhã às 7 da noite. O técnico Luiz Felipe Scolari não conta com o Hulk, o que já é muito ruim, porque os números do Atlético sem o Hulk são ruins, mas ele tem, por exemplo, o retorno do Allan Kardec, totalmente recuperado, liberado pelo departamento médico, pode ser uma opção para amanhã, assim como ele tem também o Pavon. Essas são as duas opções do Felipão para formar a dupla ali com o Paulinho para esse jogo diante do Corinthians. O Atlético que tem também esse objetivo, então, de chegar ao G4, e amanhã também tem uma dúvida, né, se ele vai contar com Rubens ou não. O Felipão vinha contando com Rubens como titular nos últimos 4 jogos. O Rubens acabou sofrendo um choque de cabeça no jogo contra o América, né, que também desperdiçou aí pontos, mas o Rubens vai ser reavaliado hoje à tarde, quando o Atlético fecha a preparação, faz o último treino e aí sim viaja para São Paulo para este confronto diante do Corinthians. Essas são as principais dúvidas, então, do Felipão. Esse Atlético querendo conquistar os 3 pontos para, quem sabe, sonhar com ameaçar também essa liderança do Botafogo e também permanecer no G4. Obrigada, Duda, pelas informações. É isso, o Galo que desperdiçou com uma Duda de 17 pontos contra times que estão na zona ali, ou que estão brigando ali na parte de baixo. Muitos agora, nessa reta recente, quando o Atlético tem conquistado, né, faz o melhor retorno da competição. Esses são os campeões com as menores pontuações, então, desde 2006. Olha o Flamengo em 2009, só com 67 pontos. O Fluminense, o Flamengo e o Corinthians foram campeões com 71 pontos. E o Corinthians, em 17, foi campeão com 72 pontos. Ontem, até a Duda conversava com o pessoal lá da UFMG e ele trazia que o vice-campeão deve ter, no máximo, 73 pontos esse ano. Ou seja, com 74 pontos, um time deve
garantir o título sem depender dos critérios de desempate. Por isso a gente fazia aquelas contas de que o Flamengo, por exemplo, precisa vencer todos os jogos, o Palmeiras precisaria vencer um, aliás, só poderia perder um, mas vencer 5, o Galo e o Grêmio precisariam vencer todos. A gente tem a classificação atualizada. 74, né? Vamos dar uma olhada na classificação do Campeonato Brasileiro de agora, pra gente começar a fazer esse desenho, então, da rodada. Bora. Porque é uma rodada que vai mexer nas coisas, né? Vamos lá. O Botafogo tem 59, o Palmeiras tem 59. Critério de desempate, o Botafogo tem uma vitória a mais, mas o Botafogo também ainda tem o seu jogo para fazer, tem um jogo a menos. Red Bull Bragantino com 58. Ou seja, o Red Bull Bragantino vencendo hoje, Bruno, ele dorme na liderança. Já vai para 61. Dependendo do que acontecer lá entre Palmeiras e Flamengo, né? Claro. Grêmio, Galo e Flamengo. Tá ali nesse G6 ali com 53. Então é isso, né? O Galo e o Flamengo precisariam vencer todos os seus jogos. O Grêmio também. O Palmeiras poderia perder um. Tá, isso para chegar a 74 pontos, se é que vai ser com 73 mesmo, né, Marra? Porque às vezes as coisas vão mudando, vai tendo um empate aqui, outro ali, e a nota de corte, vamos falar assim, é menor. Esse é um campeonato diferente, né, dos passados. Mesmo o Botafogo tendo jogado a régua lá para cima no primeiro turno, né, não conseguiu segurar no segundo turno. Difícil falar quem vai ser campeão, muito difícil. Eu acho que o resultado de hoje entre Flamengo e Palmeiras, né, respeitando o mando de campo, ele pode apagar a luz de um se o Botafogo vencer. Então, e de repente agora todo mundo quer ser campeão? Ou é aquele campeonato que desde o início já estava previsto que seria uma coisa muito competitiva? Porque parecia que era assim, o Botafogo saiu na frente, o Palmeiras não sabe se vai chegar, não sabe se vai chegar. Então, em tese, é um campeonato que foi largado brasileiro. Só que aí foi tão largado que até o Botafogo largou que todo mundo, opa, religou. Ou é um campeonato competitivo, como a gente imaginava. Não é nem sobre querer, né? Não é nem sobre querer. Querer no sentido, assim, de fazer acontecer, exatamente. né? Porque, assim, na verdade, Botafogo e Grêmio surpreendem, porque o Botafogo, na verdade, numa temporada passada, primeira de SAF, e o Grêmio por voltar da Série B. Né? Então, assim, realmente um trabalho espetacular quando a gente pega um recorte da temporada mesmo do Grêmio, né? Ainda brigando ali, falando sobre título. E o primeiro a acreditar foi o Renato. O Renato, a gente viu o Abel falando sobre o Botafogo campeão. O Renato começou falando sobre buscar a vaga em Libertadores. E antes do Grenal, ele falou sobre título. Então, assim, ele publicamente falou sobre título. O Botafogo, ele fez um primeiro turno espetacular, que, padrão, para segundo turno, os adversários pensaram, bom, então realmente não tem como, né? Porque aí ninguém acreditava numa queda tão... Brusca. Brusca, abrupta, enfim, todos os adjetivos, e passando ainda por mudança de comando técnico que realmente destruturou o coletivo do Botafogo. Então, acho que, trabalhando com a realidade, aqueles técnicos e os clubes perceberam que ali o Botafogo era a realidade. Porque o Botafogo, ele aliava resultado a desempenho e foi largando na frente. A partir do momento que virou o turno, cada um ali na individualidade com as suas disputas, um sai da Libertadores aqui, o outro sai da Copa do Brasil ali, vai caindo, o Botafogo também. Aí começou a funilar completamente para o Campeonato Brasileiro e começou a ser muito palpável. Mas eu acho que é mais por esse lado de, em determinado momento, os times terem largado o brasileiro por causa das Copas e porque o Botafogo fazia uma campanha impecável. Porque se a gente for ver, o número de derrotas desses times é um número alto. O Grêmio, por exemplo, já perdeu 10 vezes no campeonato. O Botafogo, que é o líder, perdeu 8. Ano passado, o Palmeiras tinha perdido 2 jogos. Depois ele perdeu o último também, quando ele já era campeão. Mas, assim, mostra que foi um campeonato onde os times, por causa da competência do primeiro turno fantástico do Botafogo, os times focaram em outras questões e, de repente, o campeonato voltou a se oferecer para eles. E por que foi assim? O Flamengo, pelas opções dos técnicos, né? O primeiro trabalho que não emendou e demorou muito a emendar, e o Flamengo foi tendo decepções com as diversas possibilidades de taça que não se confirmaram. E aí, acho que também... boa parte da confiança dos jogadores, e depois a outra escolha com o Jorge Sampaoli, que foi minando também relacionamento interno. Então, o Flamengo, acho que a gente explica dessa forma. O Palmeiras, para mim, a direção não abasteceu o elenco como deveria abastecer, porque já tinha perdido jogadores importantes como Scarpa e Danilo. Sim. E aí, assim, o Abel não vai fazer milagre todo ano. E teve o Paulista para tá observar pra fazer, que não estava rolando, né?
No Paulista já deu sinal ali. Já deu sinal que precisava ser reforçado. E o Palmeiras demorou. Trouxe o Arthur, ok, sim, mas o Arthur foi perdendo espaço. Então, de novo, né? O Palmeiras se apoia num trabalho de excelência de seu treinador. Porque quando parecia que não ia rolar nada, o Palmeiras está de novo buscando a liderança do Campeonato Brasileiro. Porque, do contrário, esses dois já são os dois grandes atores de novo para a próxima temporada. Porque um Flamengo que vai iniciar uma temporada com o Tite. Sim. Vem coisa boa por aí. E se o Palmeiras der ao Abel mais condições, melhores condições ainda de trabalho, e aí eu estou falando de contratações, então o Botafogo não pode perder essa chance. O Palmeiras, ele perdeu 7 jogos no campeonato. Desses 7, 4 foram nessa sequência dos jogos contra o Boca. Ou seja, onde o foco estava na Libertadores. Claro, claro. Porque ele poupou para as partidas contra o Boca, ou por exemplo, um jogo contra o Grêmio, um jogo contra o Red Bull ou porque Bragantino. não entrou totalmente concentrado no jogo. Ou a ressaca da derrota, como foi a virada contra o Santos e acho que principalmente a virada contra o Santos, né? Que foi logo na sequência e tinha aquela ressaca da frustração da eliminação. Então, olha, das 7 derrotas, 4 nesse intervalo seguidas, né? Nesse intervalo Teve dos 4 dois derrotas jogos seguidas, né? Isso, que foi nesse recorte dos jogos. Mas Mas não aí foi fácil parece encaixar sem Dudu também, né? Teve isso também. Mas se tivesse um elenco maior, né? Ah, claro. Mas aí parece que o campeonato está aberto mais por demérito do Botafogo nesse sentido, porque assim, não, o Botafogo estava com as ele tinha duas um mãos, campeonato, né? Nesse É um momento, acho que demérito. tá, né? Porque assim, beleza, é um campeonato super competitivo, as equipes são muito competentes, o Palmeiras é muito competente, a gente não tira da conta Red Bull Bragantino com Pedro Caixinha, o que tem feito. Mas assim, quando você para pra pensar que o Botafogo tinha 14 pontos, esfarelou, os 14 pontos eles escorreram da mão do Botafogo, não dá para tirar da nossa cabeça que, poxa, Fogão, Claro. você também convidou o problema campeonato nem a chegar, é né? ter perdido pro Palmeiras, o problema Não. foi ele ter perdido pro Foi a virada de ponto turno. pro Goiás, O perdido próprio pro Cuiabá Cuiabá. tentou e tal, mas... Então, pro Atlético Paranaense naquela condição também. Aí estão os pontos que o Botafogo deixou escapar. Até porque agora a gente já fala sobre 3, 4 possibilidades de time campeão. Isso que eu tô falando, tem muita gente que pega a Foi o calculadora, Botafogo mesmo. aí também esses times, por exemplo, o Atlético Mineiro, é isso. Tinha momento que ele pegava a calculadora e falava, dá, hein? Aí chegava a próxima rodada, ele perdia, e taf, quebrava a calculadora. Aí todo mundo perdia, pegava a calculadora de volta e começava... O Flamengo tá nessa também. Faz conta, aí empata um jogo besta, quebra a calculadora de novo. Então, o Galo é o Todo melhor mundo- time do retorno, não é? E no retorno ele perdeu em casa pro Curitiba, para o Cruzeiro e empatou agora com o América. E ganhou do Red Bull Bragantino fora ganhou e do do Red Bull. Palmeiras fora. Então, Vai Que é a explicar. única derrota do Red Bull ali, né? Que interrompe uma sequência incrível de resultados Mas eu acho positivos. que o campeonato se mostrou um campeonato muito de igualdade. Você está mais ou menos... Gente, o Grêmio, em algum momento, a gente viu a entrevista do Renato, o Renato da vida, é verdade. e o Grêmio, de novo, se coloca como candidato. Por quê? Porque emendou uma sequência. E a gente percebe que a vantagem, ela acontece para esses times que conseguiram emendar uma sequência. Porque até então, oscilando muito. Ou seja, nessa sequência Ai, de meu 6 Deus. jogos, quem emendar essa sequência... Exatamente. E quem Exatamente. está emendado é Se o a partir Palmeiras. de agora o Botafogo emendar a sequência... Tá bom. Aí que tá, o Palmeiras Então, 3 está jogos, precisa emendado. nem ser 6, Tá bom. né? Mas no meio dessa sequência tem a data FIFA. Isso Sim. às vezes atrapalha a vida de muitos times. Que estão embalados, né? Às vezes o Principalmente tempo quem de tá embalado. descanso, às vezes é até pior, né? Porque tá num ritmo de vitória, que é melhor ir jogando. Acho Pode que vários perder técnicos já jogador falaram ainda, sobre isso, né? Na FIFA ainda pode perder jogador. É, tem Sim, isso. e tem, por exemplo, o Piquerez, que vai ser convocado, Gustavo Gomes. Agora, também pensando no Palmeiras, tem Endrick, tem outros nomes que aparecem nessa lista, né? Agora, muita gente fica nessa de Palmeiras, não sei o quê. Mas, cara, o Red Bull Bragantino vai brincando. E é bom Vai você brincando falar com o Red isso. Bull Sabe por Bragantino. quê, Mário? É bom falar? Porque se o Bragantino for campeão, certeza que quando for campeão, a gente vai ver alguém falando assim, viu? Vocês ficaram falando só do Botafogo e do Palmeiras e do Flamengo e não falaram do Red Bull. Não, estamos sim falando que o Red Bull Bragantino é fortíssimo Vocês da candidato. imprensa... Pela regularidade o tempo inteiro. Agora, se for campeão mesmo, muito objeto de estudo, né? É. Fala dos outros, mas um time que tem uma média de idade, que entra em campo com a média de idade de 24, 25 A mais anos. nova do campeonato. Não, e assim, é caso Muito de legal. estudo para vice-campeão. É? Sim. Caso de estudo para vice-campeão. Vê o que está acontecendo aí. Porque a gente não fala do maior caldeirão de torcida que existe. A gente não do fala trabalho. de uma tradição absurda, que a camisa... Não é sobre isso. É puro e friamente gestão e trabalho, Marra. É, mas de também investimento. A gente Claro, não claro. pode esquecer Claro, que, gestão. que eles têm esses jovens porque eles investiram também nesses Mas jovens. é a gestão, né?
É, a gestão, claro, mas não é que, olha, de repente surgiu aqui um time campeão. Claro, claro. Não, é em cima do trabalho e do investimento, não é isso? Eles conseguiram formar essa equipe e buscaram um treinador que é impressionante também, né, Marra? Ah, sem dúvida. Pedro Caixinha tem trabalhos consolidados fora do Brasil, muito tempo no México, foi técnico na Escócia, inclusive. Foi técnico na Argentina recentemente. E eu acho que ele tem futuro aqui no futebol brasileiro. É um tapa na cara também de vários Tapa na gestores cara? mais... Que isso? mais ateus de gestão, porque, não é? Ateus de Tem gestão. ateus de gestão. E, Mari, até em cima disso, como é realmente o trabalho ali em conjunto e de uma estrutura, porque vale lembrar que talvez um dos principais responsáveis por essa estrutura deixou a equipe, que é o Thiago Escuro. Claro. Está no Mônaco. Então, mesmo perdendo esse Passou por um profissional momento. competente, a estrutura continuou e o Red Bull Bragantino segue firme aí como candidato ao título. Olá, galera do Fute Verdão. Vamos às notícias do dia. 3 jogadores do Palmeiras foram convocados para a seleção pré-olímpica. O zagueiro Michel, o lateral Vanderlan e o atacante Luiz Guilherme. Essa lista poderia ter ao menos 6 jogadores do Palestra. Agora vamos ver as chances de títulos. Acabou a gordura de 13 pontos de vantagem do Botafogo na virada do turno. Com isso, as chances de título alvinegra despencam de 60% para 39%, após a derrota no Clássico para o Vasco. O tricolor gaúcho mantém apenas 2,64% de possibilidade de ser campeão, mas pode empatar em pontuação com o alvinegro carioca se vencer nesse meio de semana e subir bastante suas chances de ficar com a taça. Por ter um jogo a menos, o Bragantino supera o Palmeiras por pouco no percentual de chances de ser campeão, enquanto a equipe do interior paulista subiu de 17% para 28%. A equipe alviverde foi de 18% para 26%. Então, galera, a matemática realmente às vezes faz muito sentido e às vezes não, né? Porque se tem um esporte que não tem muita lógica é o futebol. Por mais que os matemáticos façam as chances, estatística, quantas vitórias o time tem naquele local, como é que ele corresponde, uma média, mas não tem como. Futebol, se fosse por números, o Palmeiras não tinha batido o Botafogo. É muito psicológico, galera. Agora sim, claro, que o Palmeiras eu ainda não sei se é o grande favorito. Pra mim, tem que vencer o Flamengo. Vencer no Flamengo, você pode falar que o Palmeiras é um dos favoritos, desde que vença o Flamengo. E essas são as informações do Palestra. Curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal. Logo mais voltaremos com mais notícias do Verdão. Falou!